Olá, queridos, tudo bem? Pastor Gido aqui mais uma vez com vocês no meu canal. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não segue, siga aí, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar uma novidade. Toda semana a gente está lançando novidade. Nós temos programas ao vivo, temos louvores, palavra, muita coisa para a sua edificação. Muitas pessoas têm sido alcançadas através dessas ministrações. Esta aqui é a quarta parte de uma série de vídeos que eu estou lançando sobre redescobrindo o Evangelho. Você tem uma playlist aí no meu canal, você pode acessar a hora que você quiser, tem os outros vídeos, assista outro vídeo. Aliás, vai aparecer aqui um pontinho de exclamação que sugerindo para você, clica aí, tem já a playlist para você acessar e você acompanhar nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Siga essa série Redescobrindo o Evangelho. É muito legal porque muitas pessoas às vezes querem estudar a Bíblia, né, e não conseguem entender por onde começar, o que começar, e a gente sempre fala que existem estudos que precedem até a leitura da Bíblia, né? Que ajuda você a compreender o todo, para depois então você entrar em cada parte da Bíblia e desenvolver o seu estudo. E esse tema é um tema muito importante. A gente costuma dizer que redenção é uma linha tênue que liga toda a história da Bíblia. Vale a pena assistir, vale a pena acompanhar, passa para os seus amigos, nos ajude compartilhando esse vídeo e, muito importante, comente também e dê o seu like. É muito importante para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo como relevante e as pessoas possam alcançar esse vídeo com mais facilidade no site de busca, tá bom? Muito bem. Hoje, né, conforme a gente está seguindo uma linha de pensamentos, já falamos sobre a justiça de Deus, já fomos no Jardim do Éden, vimos alguns pontos muito importantes ali, e hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da antropologia do homem. Nós vamos falar do homem original, né, um pouco do que a Bíblia fala, o que é o ser humano, tá? E vamos falar também um pouco do problema do pecado. Amém? Seguindo os outros vídeos aí. Então, você que não está por dentro aí, para esse vídeo, assista os outros vídeos para que você fique por dentro do assunto e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fica comigo, vale muito a pena, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir em frente então. Muito bem, nós vamos falar agora um pouco sobre o que a Bíblia fala do homem, né? O que é o ser humano. Lógico que depois nós vamos falar mais coisas ainda, porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós queremos responder, né? O que é Cristo e o que ele veio fazer, porque isso estabelece o alicerce da sua vida cristã. Qual é a revelação que você tem de Cristo e a revelação do que ele veio fazer? Isso estabelece o seu alicerce na vida cristã. Quanto maior for a sua revelação de quem é Cristo, o que ele veio fazer, mais o seu alicerce ele está bem firmado. E é isso que eu estava mostrando, quando Jesus falou, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, lá em Mateus 16, quando Pedro reconhece, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E ele fala, olha, sobre esta revelação que você disse, que foi dada pelo meu Pai, eu vou estabelecer a minha igreja. Então, falsos fundamentos estabelecem falsas igrejas. Então é importante que a gente volte para a palavra e voltemos para os fundamentos. E o que nós estamos tratando aqui nesses encontros no Redescobrindo o Evangelho é sobre os fundamentos, ok? Então vamos falar sobre esse fundamento aqui que está relacionado à antropologia da Bíblia, né? Quando a Bíblia tenta responder para nós o que é o ser humano. Vamos falar o que é o ser humano, vamos falar sobre o problema do pecado. No outro encontro nós vamos falar ainda mais sobre a questão da depravação do homem, o que o pecado causou, a natureza pecaminosa do homem, tá? Esse é um ponto importante. Às vezes vai ter um momento que você vai se sentir confrontado, mas faz parte disso. O Evangelho do Reino, primeiramente, é o encontro do homem com a sua realidade. Você nunca vai dar valor ao que Cristo fez por você se você não compreender, né, o real sentido disso. Por que nós precisávamos que Deus enviasse seu Filho e morresse em nosso lugar? Por que Cristo morreu por nós? Então isso vai fazer sentido para você. Vale a pena estudar, vale a pena ficar aí, assistir o vídeo todo. Se você estiver cansado, pare, dê pausa, vai tomar um café, tome um banho, volte, mas não pare de assistir. Vem comigo, vamos crescer junto na palavra de Deus, amém, irmãos? Nós vamos crescer juntos, beleza? Então, falando sobre o homem, o que a Bíblia fala primordialmente a respeito do homem? Ela fala que o homem é uma criatura de Deus, né? Por isso que existe na Bíblia uma rejeição clara da Bíblia, né, a qualquer atitude de adoração a qualquer ser humano, porque o ser humano, segundo a Bíblia, ele é uma criatura criada por Deus e, além disso, é uma criatura frágil. Salmos capítulo 8, né, quando o salmista pergunta o que é o homem para que se lembre dele, o salmista olha para as estrelas, olha para o universo, olha para as galáxias, olha para tudo que Deus criou e fala, o que é o homem para que você se lembre dele?
né? Então, o homem no sentido de algo frágil, ele é um mero mortal. Você vê pessoas que trabalham a vida toda, ganham milhões e milhões, né? Acho que pode comprar tudo, acho que não precisa se preocupar com a eternidade, onde vão passar a eternidade, né? E de repente essa pessoa milionária pega um câncer e ele não tem o dinheiro dele, tudo que ele ganhou não tem como pagar a cura disso, né? Então acaba morrendo, porque ele é um mero mortal, né? E o outro ponto importante que a Bíblia fala sobre o homem, e esse aqui é um ponto muito importante, porque além disso eu quero destacar um desses aspectos, ou um dos elementos mais importantes disso, é quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Aliás, Deus disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em que sentido, né? Em que sentido o homem é a imagem e semelhança de Deus? Então, vou falar de alguns elementos que estão relacionados a essa realidade do homem ser a imagem de Deus, né? O homem original. Primeiro, o homem tem consciência de si mesmo, tá? Ele possui aspectos morais, aspectos espirituais, ele tem senso de estética, né? Senso de estético, senso de comunidade, ele possui racionalidade, a capacidade de interpretar o mundo, né? E um dos mais importantes também, ele possui dignidade, ele não é simplesmente um animal, né? Ele é um ser que raciocina, que pensa, né? Basicamente o homem não foi criado para agir pelos seus instintos, apesar de nós vamos ver hoje o ser humano começou a agir pior que os animais, né? Por causa do pecado, da natureza pecaminosa, que nós vamos falar mais à frente, beleza? Mas alguns dos destaques desse ser humano, a imagem de Deus, esses elementos, é que o homem possui inteligência, moralidade, criatividade, que são referências ligadas a Deus, o Criador. Amém? O ser humano não foi criado para viver sozinho também. Esse é um aspecto muito importante, é que a Bíblia fala de macho e fêmea os criou, né? Daí a Bíblia dá aquele valor à questão da família, da comunidade. O homem tem esse senso de comunidade. A Bíblia dá muito valor a essa questão da família. Aliás, quando a Bíblia vai falar da igreja, né, ela não trata a igreja como um templo externo, né? Ela fala sobre o templo espiritual, feito de pedras espirituais, que somos nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus. E eu acho interessante quando vai fazer os critérios para se tornar um diácono, por exemplo, tem que saber cuidar bem da sua casa, porque Deus trata a sua família como uma casa, a casa de Deus, né? Uma comunidade, uma família. Essa é a família de Deus, amém? Então, um dos aspectos mais importantes do homem, destacando desses aspectos, é a questão do homem possuir a capacidade de governar. Ele foi criado como uma pessoa para governar. Nós já falamos em outro vídeo anterior, né, que o reino de Deus, quando se trata do reino de Deus na terra, não é Deus reinando diretamente a terra. É o homem, a imagem de Deus, reinando a terra. Esse é um ponto importante aqui do nosso, para a gente só destacar. Então, fazendo um breve panorama aí, um breve resumo do que foi falado até agora. Primeiro, que a Bíblia apresenta, o homem é uma criatura, né? Ele não pode ser equiparado a Deus ou venerado, né? Adorado. Ele é também a imagem de Deus, né? Ele possui dignidade, não é apenas um animal, ele possui dignidade, moralidade, criatividade, tá? Outro ponto também que a gente tem que destacar, que o homem é frágil. O orgulho e a arrogância são tolices, né? Tudo é tolice da parte do ser humano. Ele é um ser humano frágil, né? E ele é comunitário, né? Deus criou o homem e a mulher dando valor à família e à comunidade. E o último ponto aqui, que é importante demais para você compreender, é que ele possui domínio, né? Gênesis 1:26, como a imagem de Deus, o homem domina sobre toda a criação. Amém? O que implica em responsabilidade e autoridade. Deus, ele é o Senhor do céu e da terra. Mas lembra que eu falei sobre o prédio, um inquilino, dono de um prédio, ele tem todos os apartamentos são dele, né? Ele é o dono do prédio. Céus e terra são do Senhor, né? Como diz Salmo 115. Ele é dono de tudo, Senhor de tudo. Mas no momento que eu alugar, o dono do prédio aluga o apartamento para alguém, o dono do prédio, mesmo aquele apartamento sendo dele, ele não pode entrar se aquela pessoa não autorizar. Da mesma forma funciona essa questão da terra. Por isso que Jesus, quando manda a gente orar, né, quando ensina a gente a orar, ele fala: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, o homem autoriza. Por isso que oração também é uma forma da gente abrir a porta para Deus entrar.
né? Você está convidando ele a entrar. Quando você ora na sua casa, na sua família, você está dizendo: Senhor, venha o teu reino, faça a tua justiça, pega tudo que está torto aqui e coloque no lugar. É necessário que oremos, porque a oração é uma das chaves do reino dos céus. Amém? É uma das chaves do reino dos céus. Nós precisamos orar. E ele atenderá ao clamor dos justos que clamam de dia e de noite, como nós já falamos em outro vídeo em Lucas 18. Tá bom? Leia, veja os outros vídeos para você ficar por dentro. Então o homem, originalmente, ele foi criado para ser um corregente de Deus, né? Um corregente com Deus. Não é o homem dominando, mas Deus dominando o homem e através do homem. Deus governando o homem através do homem. E isso se dá quando a imagem de Deus for renovada. E a imagem fala da identidade do homem, fala da autoridade do homem. E nós perdemos isso. O pecado ofuscou essa imagem e nós fomos perdendo a autoridade. Lembre-se, quando Romanos 8 diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela não está na expectativa da manifestação de Deus, mas dos filhos de Deus. Lembre-se disso, ok? Porque quem sujeitou a natureza a tudo isso foi o homem por causa da sua desobediência. E é o homem original que precisa renovar, restaurar isso. Porque Deus não vai fazer isso diretamente, tem que ser através do homem, é um princípio espiritual, ok? O homem, a imagem de Deus, tem a capacidade de colocar todas as coisas em ordem. Quando eu falo sobre paternidade, eu falo sobre isso. Quanto mais longe da paternidade, mais o homem, mais a desordem foi acontecendo. Eu mostrei quando o princípio da honra foi quebrado, houve uma desordem na terra, né? Houve uma desordem no universo. E Deus então está restaurando paternidade. Não a paternidade dele, porque ele sempre foi nosso pai, ok? Mas restaurando em nós essa consciência e levando a gente de novo à filiação. E a partir desse relacionamento, a imagem pode ser reconstruída. Porque a identidade, a imagem, a autoridade, ela só é reconstruída na presença do Pai. O Pai é responsável em criar identidade nos filhos. Ok? Então esse é um ponto importante. Deus precisou nos salvar. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Nós vamos responder isso mais em breve. Ok? Então, falando do problema do pecado, né, e no outro encontro, aqui no nosso quinto encontro, vou falar ainda mais sobre a questão da depravação do homem. Mas lá em Romanos 5,12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deixa eu só falar uma coisa aqui interessante. Vocês lembram da tentação de Jesus? Por que foi tentação para Jesus transformar uma pedra em pão? Ele era Deus. Por que ele não transformou a pedra em pão? Lembre-se, se um homem, 100% homem original, entregou nas mãos de Satanás o domínio da terra, a autoridade da terra, né? O mundo jaz do maligno, lembre-se disso. Você lembra quando Jesus foi tentado? Quando Satanás levou ele no alto, um pináculo do templo, se eu não me engano, e ele vê todos os reinos desse mundo, é uma visão que o ser humano está tendo ali, que Satanás mostra para ele, todos os reinos do mundo, e Satanás olha para o homem, está registrado em Lucas, né? E fala assim, tudo isso, Satanás fala para o homem, não, Jesus fala para Jesus, né? Tudo isso me foi dado. Tudo isso me foi dado. Quem deu a ele? Foi Deus? Não. A desobediência do homem fez isso, né? Jesus ele veio tomar das mãos do diabo o quê? A autoridade, né? A Bíblia fala que, quando a promessa de Gênesis 3,15, ele fala que esse filho dessa mulher, né? A semente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar, e isso fala da cruz. Só que parece que a serpente não sabe que esse ferimento do calcanhar da semente da mulher é que traria autoridade a ele para esmagar e tomar a cabeça, esmagar a cabeça. A cabeça no estudo da palavra fala da autoridade, ele esmagaria a cabeça da serpente. Por isso em Mateus capítulo 28, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tomou das mãos do diabo e entregou o direito de governar todas as coisas à igreja. Uau! Isso é forte. Isso é muito forte. Então, falando rapidamente aqui, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja que o homem é uma espécie de portal espiritual. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Lembra quando a Bíblia fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Lembre-se que porta não tem cabeça.
Ele está falando literalmente de porta, ele está falando de homens, seres humanos, tá? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Uau, o Senhor dos Exércitos. Então nós somos essas portas, nós damos direito, a forma como nós vivemos, nós autorizamos intervenções espirituais, porque nós somos uma espécie de portal, né? Se nós vivemos nas trevas, a gente autoriza Satanás a governar nossa vida, dominar nossa família, destruir, roubar, matar, destruir, como diz a Bíblia, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando nós entramos na justiça do reino de Deus, o movimento do reino de Deus, nós então trazemos a glória de Deus para nós. Nós nos transformamos na extensão do céu, assim como o jardim, né? No Éden, o Éden no jardim, o jardim do Éden era uma extensão do céu na terra. Agora nós somos o jardim, nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Você tem que ser uma extensão de Deus na sua família. Amém? Então isso aqui é um ponto importante. Então, toda injustiça tem uma fonte. Qual é a fonte de toda injustiça na terra? A desobediência de Adão. Entenderam? Toda a desobediência de Adão. Então essa desobediência ela trouxe várias consequências, eu quero citar algumas, vou citar o texto para você, se quiser ler depois. Primeira consequência física, Gênesis 3, do 16 ao 19, tá? O homem passou a sentir dores, tem que trabalhar, né? Não o trabalho, o homem sempre trabalhou, né? Deus chamou o homem para trabalhar, para cultivar, para guardar, mas agora ele teria que trabalhar para levantar o seu sustento. Deus era o seu próprio sustento, né? Consequência emocional, o homem passou a sentir culpa, tá? Consequência espiritual, tá? Aí começa a batalha espiritual em Gênesis 3,15, quando fala que a semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Então começa então uma batalha espiritual entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Você vai ver o diabo tentando matar as crianças através de Faraó, através de Herodes. É uma batalha espiritual, os filhos do maligno versus os filhos da obediência, os filhos de Deus, tá? Consequência ambiental, né? O homem foi expulso do jardim, né? Ele foi expulso daquele lugar, houve consequências, espinhos e abrolhos vão começar a nascer, houve um distúrbio na terra, né? na criação. Ele foi expulso do jardim, ele vivia num lugar maravilhoso, né? Consequência governamental, o homem querer governar sobre outro homem, isso também trouxe consequências por causa da desobediência de Adão, ok? Então, Romanos 8, 20 ao 22 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ela está sofrendo, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que sujeitou a criação à vaidade, a toda essa corrupção? Foi a desobediência de Adão. Ok? E nós vemos então, na palavra de Deus, e eu sempre digo que para cada situação de caos da nossa vida, Deus tem sempre uma palavra de restauração, né? A despeito da rebelião do homem, Deus continua comprometido com a sua criação e ele se recusa a destruir esta terra que ele criou perfeita. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque existe uma teologia da ideia do escapismo. Nós não vejo a hora de morar no céu, né? E a Bíblia não fala disso. A Bíblia mostra claramente que Deus não só restaurará o homem, mas também restaurará o ambiente na qual o homem está hoje. Deus vai restaurar toda a terra, né? Para que o leão e o cordeiro convivam juntos. Lembra? A criança vai poder andar no meio dos... Isso aí é bíblico, né? E esse é um ponto importante que a gente vai falar mais à frente. Deixa isso aí que nós vamos falar lá na frente. Vou mostrar alguns textos para vocês, tá? Para a redenção do homem, então, né, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, um segundo Adão para recuperar a autoridade perdida pelo primeiro. Por isso que, para Jesus, quando aquela questão de transformar pedra em pão, se ele usa uma fagulha do seu poder como Deus, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem, né? A gente aprende isso na cristologia, nos ensinos da teologia. Se ele usa o poder de Deus, ele quebra o princípio,
Porque foi um homem 100% ser humano que entregou nas mãos do diabo. Tem que ser um outro homem original que tem que pegar de volta. Ele não pode quebrar esse princípio. A responsabilidade é humana. Por isso que Jesus, tudo que ele fez na terra, ele não fez porque ele era Deus, mas porque ele era 100% homem, guiado pelo Espírito de Deus. Em Atos fala isso. Em Atos fala que ele ia, Atos 10, né, que fala que ele ia curando, ressuscitando, fazendo milagres, sinais, porque Deus era com ele. Ou seja, porque não que ele era Deus, mas ele era um 100% homem, totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, esse é um ponto importante. E duas coisas, um segundo Adão para recuperar a autoridade perdida pelo primeiro, e a outra é a restauração da terra, onde Deus possa habitar com o homem. Eu quero terminar com isso aqui, que é uma coisa interessante. Vocês lembram, deixa eu pegar o texto aqui, vou terminar com esse texto aqui para você. Você lembra que a gente já ouvimos várias pregações dizendo que lá no céu não haverá mais tristeza nem angústia, e ele enxugará dos olhos toda lágrima? Vocês lembram desse texto? Vocês lembram de pregações assim? Olha, quando você morrer e for para o céu, lá não haverá mais tristeza, nem angústia, nem mais choro. Porém, quando eu li esse texto, eu quero pegar esse texto, tá? Está em Apocalipse 21, beleza? E vou colocar dentro do contexto, no contexto em que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Presta muita atenção nisso. Apocalipse 19, se você quiser, nós vamos fazer um estudo só sobre Apocalipse, beleza? Mas Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Cristo, Apocalipse fala do reino milenar e Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém, tá? Então, Apocalipse 21, João, né, na ilha de Patmos, ele teve essa experiência de arrebatamento e viu o futuro. Ele fala, presta atenção, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, enquanto ele via Jerusalém, nova Jerusalém, descendo do céu. Vindo para onde? Para onde? Para a terra. Adereçada como uma esposa ataviada. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Estão vendo aí? Nova Jerusalém vindo do céu para a terra, uma voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, tá? Pois com eles habitará, versículo 3 do Apocalipse 21, tá? E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles onde? Na terra. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Onde? Onde não haverá mais pranto? Onde não haverá mais clamor? Onde não haverá mais nem dor? Porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele fala ainda: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Estão vendo aí? Deus vai restaurar toda a terra, vai restaurar todas as coisas. E no fim dos tempos, quando Jesus vir para reinar, ele vai passar 1000 anos aqui na terra reinando. A Bíblia fala que ele vai colocar todas as coisas em ordem. No final vai devolver tudo para Deus, para que Deus seja tudo em todos. E isso aqui é essa visão gráfica da nova Jerusalém vinda do céu para a terra. E ele habitará com os homens. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. A morte será vencida no final do milênio. O último inimigo a ser vencido, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. E nesse período nós vamos entrar na eternidade com Deus. Céus e terra vão se convergir de novo. Isso aqui, olha, deixa eu ler para você. Vou terminar também com esse texto. Prometo. Deixa eu ler para você aqui, deixa eu só ler mais um texto para você. Efésios 1, tá? Efésios 1, a partir do versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que ele fala sobre o plano eterno de Deus. Ele fala: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar, ou de tornar a convergir em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ele está dizendo de tornar a congregar. Por que
Ele diz tornar a congregar em Cristo todas as coisas, porque um dia isso era assim. Era congregado, era convergido, resumido tudo em Cristo. Como houve uma desunidade da criação, do universo, com tudo por causa da desobediência do homem, quando Paulo fala dessa unidade, né, de gerar essa unidade, essa justa operação de todas as coisas, né, de fazer convergir tantas coisas que estão nos céus quanto as que estão na terra, ele fala de tornar. Por que ele usou essa frase? De tornar a congregar, porque um dia céus e terra era uma coisa só. E um dia será de novo. Nós estamos voltando para o jardim. Ou seja, o fim em Apocalipse é a restauração do início. No próximo encontro eu quero ler outros textos para vocês. Eu quero mostrar um pouco desse fim da Nova Jerusalém aqui na Terra. Amém? Vamos ver se vou passar bastante tempo com vocês. Espero que você goste. Dê o seu like, né? Deixe o seu comentário. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. Tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Esse é o Redescobrindo o Evangelho. Seja muito bem-vindo. Siga nosso canal, né? Dá esse like nesse vídeo, vai nos ajudar bastante. Valeu, gente? Obrigado pelo carinho. A paz do Senhor. Tchau.